Essa história que eu quero compartilhar com você, ela está relatada na Bíblia, no Antigo Testamento, lá no livro de 2 Crônica, no capítulo 7, a partir do versículo 14. Você tem sentido medo com as últimas notícias que nós estamos vivenciando? Pois bem, o medo, ele faz parte da nossa vida, mas é possível superar o medo. Quero compartilhar com você uma história do rei de Judá, o rei chamado Josafá. A Bíblia diz que juntou-se os amonitas, os moabitas, os meunitas, e eles vieram contra o rei Josafá. Eles vieram para saquear Judá. O rei, a Bíblia diz que o rei Josafá, ele teve medo. Ele teve medo, ele temeu ao Senhor. Sabe o que Josafá fez para superar o medo? Eu vou te explicar. Mas antes, quando o rei Josafá, ele viu o tamanho do seu exército, se comparado ao tamanho dos exércitos, dos inimigos que vieram contra ele, a Bíblia diz que ele temeu, ele teve muito medo. Porque olhando aos olhos, eles não dariam nem para começar contra os seus inimigos. Mas Josafá, sabe o que ele fez? É o que eu e você temos que fazer. Josafá, ele temeu e ele se colocou diante de Deus. A Bíblia diz que Josafá, ele reuniu todo o seu povo e eles começaram a orar e a jejuar, sabe? Deus respondeu a Josafá da seguinte forma: Josafá, essa peleja, essa guerra, ela não é sua. Essa peleja é do Senhor. Portanto, Josafá, permaneça de pé. O que Deus tem falado para mim e para você é que diante das adversidades, diante do medo, nós não podemos abaixar a cabeça, nós não podemos se entregar. Assim como Deus falou para o rei Josafá, permaneça de pé. A Bíblia diz então que os inimigos do rei Josafá vieram contra ele, mas Josafá não precisou de levantar nenhuma espada. Assim como Deus tinha falado que aquela peleja não era do rei Josafá, mas sim do Senhor, Deus então cuidou daquele povo. Nós temos que entender que a nossa força, ela não vem dos nossos braços. A nossa força, ela vem do Senhor. Assim como o salmista disse, a nossa força, ela vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando nós colocamos a nossa força no nosso entendimento, nos nossos braços, nós iremos sair derrotados. Josafá colocou a sua força no Senhor. Ele ouviu a voz de Deus. Então ele se entregou àquela peleja a Deus. E quando nós pegamos as nossas batalhas, entregamos ao Senhor, nós iremos sair vitorioso, assim como o rei Josafá fez. Essa peleja não é nossa, essa peleja é do Senhor. Somente confie e permaneça de pé. Não baixe a cabeça diante das adversidades. Não baixe a cabeça diante do medo. A Bíblia diz que o rei Josafá, então, ele passou 3 dias só recolhendo os despojos dos seus inimigos, porque Deus havia derrotado os seus inimigos. Então o rei Josafá foi recolher aquilo que os inimigos deixou para trás. Assim somos nós, quando confiamos em Deus e colocamos a nossa fé, a nossa esperança, e entendemos que a nossa força, ela não vem dos nossos braços, mas sim de Deus. E quando nós saímos para a batalha e colocamos Deus à frente, pode ter certeza, assim como o rei Josafá fez, você também irá desfrutar da vitória em Deus.